Olá, sétimo ano, vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o renascimento, certo? Artístico e cultural. E a gente vai conhecer um pouquinho desse movimento. Antes da gente começar, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que antecedia antes desse movimento renascentista. Bom, no final da Idade Média, aconteceram várias transformações na produção agrícola. Como vocês sabem, os medievais eles viviam basicamente da agricultura. E era uma agricultura de subsistência. Lembra do sistema feudal? Pronto. Mas com o Renascimento, os servos passaram de servos para homens livres, que arrendaram as terras dos senhores e começaram a pagar uma espécie de aluguel, onde eram chamados de colonos. Então, com esse cenário de avanços tecnológicos na agricultura, o cenário econômico começou a mudar. E a estrutura social também. Aí, esse movimento cultural e artístico se baseou na recuperação da cultura da Grécia e da Roma antiga, ligado aí à arte, literatura e à língua. Então, a gente vai entender por que esse renascimento surgiu primeiro na Itália, certo? Então, a Itália estava dividida, gente, em vários estados. E alguns desses estados eram muito ricos. E também eram rivais, assim, entre si. E havia muitos mecenas, que no caso eram homens ricos que ajudavam os artistas. Essas condições favoráveis fizeram com que o Renascimento tivesse espaço ali na Itália. A origem do nome Renascimento é devido à descoberta e à valorização das referências culturais da antiguidade clássica, certo? Que se baseava aí em um humanismo e um naturalismo. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem que saber que existe uma visão que era tida na Idade Média e que passa a se renovar quando o Renascimento acontece. Então, temos aí a capital do Renascimento, né? Onde surgiu realmente, onde começou o Renascimento, né? Então, o Renascimento surgiu ali, né, por volta dos séculos XIII e século XV, na cidade de Florença, na Itália. Então, a gente vai ver as principais características agora desse movimento, certo? Aí a gente tem o mecenato, que foi falado lá no começo, que eram aqueles que contribuíam para as artes nesse período da história. Bom, eu primeiro, antes de vocês começarem a ver como funcionava o mecenato, eu quero que vocês entendam que os novos ricos, né, desse período da história, eles eram chamados de burgueses, certo? Então, os mecenas eram aqueles que protegiam e financiavam as artes nesse período. Eram famílias ricas que tinham um papel importante nessa questão das artes. Uma das características fundamentais do Renascimento é o antropocentrismo, racionalismo, humanismo e individualismo, certo? O antropocentrismo significa homem no centro de todas as coisas. Esse pensamento ele é contrário ao pensamento teocêntrico, que significa Deus no centro de todas as coisas. Esse pensamento teocêntrico ele perdurou de maneira muito forte na Idade Média, onde todas as explicações eram dadas através da igreja. Então, perguntas como, por exemplo, por que chove, a origem humana, certas perguntas apenas eram definidas como Deus permitiu.
e não existia um pensamento racional e científico com relação àquele assunto. A ideia antropocêntrica, ela vem justamente colocar aí o homem no centro do universo, mas de uma maneira que faça com que seja possível cientificamente entender fatos da ciência, da humanidade. E um pensamento lógico, um racionalismo e também colocando aí o homem, uma supervalorização no homem. Bom, já o humanismo, né, foi uma visão do ser humano que caracterizava o movimento intelectual do homem. Então, esses humanistas se dedicavam ao estudo da vida, dos costumes dos seres humanos, influenciados também por autores clássicos da antiguidade. E opondo-se, portanto, ao pensamento medieval em que o interesse era a busca de Deus e a orientação da Igreja. Assim, podemos dizer que o humanismo representou uma ruptura com o raciocínio medieval, segundo o qual os seres humanos eram governados por Deus e pela religião católica. Essa imagem que vocês estão vendo representa o homem vitruviano, certo? O homem vitruviano, ele vem para mostrar justamente e intensificar o pensamento antropocêntrico, certo? Que tem aí como objetivo o homem no centro de todas as coisas. Então, mais uma vez aí, a questão da valorização do homem. Então, seguindo adiante, a gente também tem aí, né, as pinturas, né, no caso, as artes renascentistas, que tinham aí uma característica própria. Vamos analisar essas duas imagens. Observem bem essa imagem. Essa imagem é uma imagem medieval, uma pintura medieval. Agora analise essa outra imagem. Veja a diferença nos detalhes e nos traços dessa pintura. Então, o Renascimento buscava trazer de forma mais real possível, né, representar o homem, trazendo assim realidade em suas pinturas. Vou deixar aí para vocês observarem bem, certo? A diferença de uma para outra. Essa primeira a gente está se referindo a uma arte medieval e essa segunda a uma arte renascentista. Agora a gente vai ver aí um pouquinho da trajetória e também dos artistas renascentistas. Mesmo que você nunca tenha estudado esse conteúdo, eu sei que você já ouviu falar de algum desses artistas, como Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo. Leonardo da Vinci foi aquele famoso pintor que tem aí como sua principal obra a Mona Lisa, certo? Então, gente, esse renascimento, ele traz muitas rupturas, como eu falei, da Idade Média. E aí a gente vai ver algumas obras desses artistas renascentistas. Então, observem aí. Também a gente tem escritores como Nicolau Maquiavel. Ele ficou conhecido aí como o fundador do pensamento e da ciência política moderna, certo? Uma das suas maiores obras é um livro conhecidíssimo que se chama O Príncipe, tá bom? Aí a gente tem um pouquinho da história de Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores pintores da era renascentista, e não apenas na arte, mas também foi um matemático, um grande engenheiro, foi arquiteto, poeta, músico, enfim, foi uma grande personalidade do Renascimento. Aí eu tenho algumas obras dele. Agora a gente vai ver um pouquinho das características, né, do Renascimento. A gente tem aí outra personalidade desse momento da história, que foi Galileu Galilei, certo? Que afirmava que a Terra girava em torno do Sol, que era uma visão contrária à da Igreja Católica. Então ele afirmava que a Terra era
girava em torno do Sol, e a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Aí eu tenho um pouquinho da arquitetura. O Renascimento fora da Itália. E aqui eu tenho aqui um pensamento, eu tenho um quadro aqui explicativo, onde mostra o pensamento medieval e o pensamento renascentista, certo? Aí eu tenho o teocentrismo e o contrário dele, o antropocentrismo, certo? Que o teocentrismo era Deus no centro de todas as coisas, e o pensamento renascentista tem aí o antropocentrismo, que tem aí o homem no centro do universo. Aí eu tenho aí logo abaixo, a verdade Bíblia, e do Renascimento, a verdade era a experimentação e observação, ou seja, a ciência. E temos aí outras características, certo? Tenho também duas características que eu acho que para vocês é difícil de caracterizar, né? Que é o ascetismo, que é como se fosse uma renúncia dos prazeres físicos, né, humanos, e eles pagavam penitências como sinal de obediência. E o hedonismo é o prazer supremo e o bem da vida, ou seja, quanto mais feliz, mais prazeroso for a vida desse homem, melhor será. Isso na visão do hedonismo. Tem o dogmatismo, que o homem, no caso, afirma que o homem não era possível que o homem chegasse a uma verdade absoluta, certo? Que todos os dogmas era colocado aí pela igreja e todas as explicações. Já no pensamento renascentista, fé é diferente da razão. Você pode ter fé, mas existe um raciocínio lógico para questões humanas e que as únicas explicações não são divinas. Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Eu acho que esse quadrinho deu para facilitar e compreender melhor, né, a diferença entre um e outro, né? Bom, aí está uma imagem de Mona Lisa. Por hoje é só, gente. A nossa aula fica por aqui. Façam as atividades e até a próxima aula, ok? Fiquem com Deus.